Começar o ano com o projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum é uma maneira maravilhosa de dedicar a sua vida a Deus. A oração faz parte do nosso cotidiano, mas você sabe qual é o significado do jejum? Muitos pensam que o jejum é uma maneira rápida de receber um milagre de Deus ou um sacrifício para obter algo em troca. O jejum significa consagração para que o Senhor opere em nós e através de nós. Você sabe como podemos nos preparar para o jejum? Estabeleça primeiro o tempo que vai durar o seu jejum. Ele pode ser total, sem comer nenhum tipo de alimento, ou parcial, ingerindo líquidos. Se você não está acostumado a jejuar, comece o jejum pequeno ou faça um jejum parcial para não causar problemas à sua saúde. Organize o seu horário. Quanto tempo vai dedicar à oração? Como vai equilibrar o seu compromisso nesse dia? E por fim, decida o objetivo do seu jejum. Por qual motivo você vai orar? Lembre-se que o objetivo maior é fortalecer a sua comunhão com Deus e crescer espiritualmente. Jejuar é um ato de fé em Deus. Quando jejuamos, colocamos Deus acima de nossas necessidades físicas. O jejum é um tempo para focar em Deus, sem distrações. Por isso, o jejum está ligado diretamente ao coração. Não fique fora desse movimento, pois Deus tem inúmeras bênçãos para você, para a sua família, para a sua igreja e também para os seus amigos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus venha encher os seus corações de alegria nesta quarta-feira que nós chamamos de quarta-feira do poder, né? Então, vamos fazer uma prece. Também quero dar as boas-vindas àqueles que estão em casa, né? E dizer
também que são muito bem-vindos, né? Que o Senhor Deus os abençoe, que nós possamos hoje aprender juntos um pouco mais do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar a Deus? Primeiro, bem lembrado, obrigada. Vamos falar com o nosso Deus, ok? Oremos. Pai amado e querido, muito obrigada, Senhor, pelo carinho, obrigada pelo cuidado que o Senhor teve conosco no dia de hoje, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos no nosso coração, que os louvores sejam somente para Ti, Pai. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe essa quarta-feira de poder e que tudo que seja dito aqui seja de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Amém. Nós oramos e nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Esses 10 dias de oração que nós estamos, né, aos pés de Cristo diariamente, eles estão sendo uma bênção na minha vida, não sei na vida de vocês. Então vamos louvar ao Senhor. Nós queremos ouvir vocês louvando, ok? Por favor. Na oração encontro calma. Na oração. Encontro calma na oração.
as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. No do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Amém. O próximo louvor nós cantaremos em pé, por favor. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me
me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a mim. Vamos estar fazendo uma breve oração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui, entre amigos, entre irmãos aqui na sua santa e divina casa. Muito obrigado por isso. Isso mostra, Senhor, o cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos, nos guiando até esse local. Mostra o amor, a preocupação de nós cada dia mais e mais buscarmos a intimidade contigo, buscarmos, Senhor, a tua face mais e mais. Queremos te agradecer pela semana que está sendo uma bênção, essa semana de 10 dias de oração, onde o Senhor tem falado conosco. É um momento a mais de nós aproximarmos de Ti, de Te buscarmos, de as nossas orações chegarem aos Teus ouvidos. Uma semana que estamos mais dedicados à Tua obra, Senhor, mas que isso não venha a ser só essa semana, que possam ser todas as semanas que restam da nossa vida, Senhor, que essa busca seja constante, Senhor. Toma, Senhor, essa programação aqui nesta noite, que Teu Espírito Santo guie a oradora desta noite, nossa irmã Joélia, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar a conduzindo e que a Sua palavra, Senhor, podemos utilizá-la lá fora na pregação do Teu Evangelho. É nesse sentido, Senhor, que eu oro e Te agradeço, no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu falei, pode sentar, meus irmãos. Como eu falei anteriormente, está sendo uma semana aí da programação de 10 dias de oração, a qual vai ter o encerramento no próximo sábado, né? Eu já quero aqui, antes que eu esqueça, convidar os irmãos, né? No próximo sábado teremos aí a Santa Ceia, e à tarde ali, a partir das 14h30, teremos a nossa vigília aqui na igreja. Então, estão todos convidados, tá? Venham fazer parte, venham ter esse momento, essa busca, né, por Deus, a casa dele, né, para estreitarmos aí esse relacionamento aí com Deus, né? É um momento único, momento que essa programação é feita aí pela igreja nesse sentido, né? Para nós aí buscarmos, né? Então, nesse momento, eu gostaria de estar chamando aqui a líder do Ministério da Mulher, a Edilza, que vai fazer a apresentação aqui da oradora. Já conheço a oradora, mas eu vou deixar por ela, tá bom? Obrigada, Márcio. Boa noite, irmãos.
Boa noite aos nossos amigos e irmãos que estão vendo, pode ver depois, né? O culto que nós teremos hoje, como o Márcio falou, estamos nos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, e hoje é o 7º dia. Nós estamos tendo a live dos 10 dias de oração todos os dias, né? Pelo o Zoom, e todos estão convidados a participar. E hoje o nosso culto é presencial e a nossa irmã Joélia que vai trazer a palavra de Deus para nós. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te use. Uma boa noite a todos. Que bom estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez, né? Boa noite a você que está nos assistindo nesse momento e a você que vai assistir depois também. Que o Senhor Deus possa te abençoar, que a palavra que vai ser aberta aqui neste momento possa ir de encontro à sua necessidade também. Eu gostaria de fazer mais uma oração, né? Porque estamos aí nesses 10 dias importantes e quanto mais orarmos, melhor é, né? A gente precisa desse relacionamento, a gente precisa de orar. É tanto que estamos aí nesses 10 dias. Eu estava lembrando que antigamente eram 40 madrugadas de oração, né? Agora diminuiu um pouquinho, mas eu creio que surtirá o mesmo efeito se buscarmos com a mesma intensidade. Vamos conversar com o nosso Pai mais uma vez. Querido Deus, maravilhoso Pai que habita no mais alto dos céus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para todos sempre. Nós te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar 10 dias comprometidos em estarmos aí buscando a Tua palavra, buscando o poder do alto, buscando o batismo do Espírito Santo todas as manhãs. Senhor, nós pedimos que isso não fique por aqui, como já foi falado, mas que seja uma constância em nossa vida, porque nós necessitamos de Ti, nós necessitamos do Teu poder. Por isso, Pai, nós te suplicamos, ajuda-nos e nos dá força, ajuda-nos a sermos organizados com o nosso tempo, com as nossas coisas, nossos afazeres, para que nós dediquemos mais e mais tempo a Ti. Que não fique só em 40 minutos, que não fique só em 10 minutos, mas que a gente tenha uma constância de oração. Que o nosso dia, a nossa vida, seja para orar, assim como era Enoque, que andava contigo em oração, e todos os outros demais que se encontram na palavra de Deus. Que assim seja também a nossa vida. Que a nossa vida seja uma oferta, literalmente, a Ti. É isso que eu te peço, e peço também agora o poder do Espírito Santo, para que possamos abrir a Tua palavra, para que o Senhor fale conosco através dela e que possamos viver em conformidade com a Tua boa e perfeita vontade. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos neste momento. Amém, Senhor Deus. Eu estava vindo ali, né, pela ciclovia de bicicleta, e é um testemunho já que eu vou começar a falar para vocês. O ano passado eu enfrentei um problema no meu relacionamento, no meu casamento, e tinha as programações aqui na Vila São Jorge, né? E eu também, se eu não me engano, mês de março para fevereiro, eu fui convidada pela Edilza para estar aqui pregando para vocês. E depois teve a semana de oração, né, com o pastor Wanderson. E eu lembro o quanto que eu chorava nessa ciclovia. O quanto que eu vinha ali clamando ao Senhor por um milagre, né, na minha vida, no meu relacionamento. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu obtive a vitória, né, através de mim não, que eu não sou nada e nem ninguém, mas através do poder de Deus, através da oração, da constância ali do relacionamento com o Senhor. Porque os problemas, eles acontecem em nossas vidas, não é nada mais, nada menos do que para nos aproximarmos de Deus. E isso é uma forma do Senhor Deus, Ele ter misericórdia de cada um de nós. Deus, Ele nos ama tanto, que às vezes Ele olha para cada um de nós e vê que nós estamos distante dEle. Aí Ele faz alguma coisa, porque Ele quer nos salvar. E se nós ficarmos distantes do Senhor, a gente não consegue obter a salvação. Aí Ele permite que algo aconteça
que faça com que você se reaproxime dele. E foi isso que aconteceu comigo. O Senhor, ele permitiu algo ruim, né, acontecer, e a maioria das vezes é algo ruim, para que a gente possa voltar para os pés dele, para que a gente possa buscá-lo de novo em oração, passar madrugadas orando. E eu lembro que foram constantes madrugadas, foram constantes dias de jejum e oração. E eu vindo aqui na ciclovia agora, eu estava lembrando, Senhor, há um tempo atrás eu passava aqui nesse local chorando. Chovia às vezes e a lágrima descia junto com a chuva. Mas hoje eu estou aqui andando de novo na ciclovia, louvando e exaltando teu santo nome, porque o Senhor fez um milagre na minha vida, no meu relacionamento. Deus fez um milagre através da oração, através da minha oração e através da oração dos meus irmãos. A tia Nice, ela sabe um pouquinho da história, ela orou constantemente também. E eu louvo a esse Deus, porque Ele pode todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos dar continuidade, porque essa vigília, na verdade, ela começou quinta-feira. Uma vigília de oração. Nós estamos desde quinta-feira com esse propósito de estarmos unidos em oração. E todas as igrejas, né, todos os distritos no mundo inteiro se encontram neste momento, nesse dia, as igrejas adventistas, com esse projeto de oração. E nós, como eu já falei, necessitamos de orar. Às vezes a gente fica com fome e precisa de alimento para comer. A urgência pela oração também é a mesma coisa. O mundo, a igreja, nós estamos sedentos de orar, de passar tempo de qualidade com Deus, de dedicarmos. Coisas aconteceram no passado, através da oração, que às vezes nós aqui dentro, né, pode imaginar que isso não aconteça com a gente também. Mas o que mudou? O Deus é o mesmo. O Espírito Santo prometido também é o mesmo. O que mudou foi nós, o nosso comportamento, a nossa falta de preocupação, talvez a nossa falta de urgência por aquilo que a gente almeja. Nós almejamos o céu. Falar dos pedidos? Ah, tá. A Edilza está pedindo para quem já escreveu seu pedido, o agradecimento, está depositando aqui na urna dos pedidos, tá bom? Então, como eu estava falando, talvez a gente não tenha mais aquela urgência. A nossa urgência é o retorno de Jesus. Nós almejamos o retorno de Jesus. Naqueles tempos, né, ali os apóstolos, eles tinham tanta vontade que Jesus voltasse, porque eles tinham necessidade de viver tudo que eles viveram com Jesus, que eles foram juntos, unânimes, clamando, buscando o poder do Senhor para que eles pudessem realizar a obra que Jesus deixou para que eles realizassem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E eles pediram ao Espírito Santo, nos faz não ter vergonha de pregar. E o Espírito Santo desceu sobre eles e a vergonha acabou. Eles não tinham vergonha, eles não tinham medo de morrer como Jesus morreu. Eles enfrentavam porque eles tinham sede, eles tinham urgência de passar mais dias com Jesus, porque os 3 anos que eles passaram foram pouco. E nós precisamos reacender essa chama dentro de nós, esse desejo de querermos Jesus, de querermos estar com Jesus. E como que isso acontece? Apenas com jejum e oração. A oração, ela é a chave. Às vezes, eu creio que nós já falamos e ouvimos também, muitas pessoas, e até nós também, pode falar assim, ó, em alguma situação: agora o que nos resta é orar. Ou seja, você
já fez de tudo, né? Tem uma situação para resolver, você faz de tudo, você enfrenta tudo, mas esquece o principal. Aí a coisa não dá certo, aí você, pronto, agora só falta mesmo orar. Sendo que orar precisa ser a primeira coisa. Pedir orientação a Deus em tudo que vamos fazer necessita ser a primeira coisa que façamos. Não deixar por último. A oração ela tem que ser em primeiro lugar. Primeiro Deus. A gente estava num pequeno grupo e a irmã deu um testemunho na vida dela que hoje tudo que ela vai fazer, ela pede orientação a Deus. E eu fiquei mexida com aquilo, eu achei bonito, né? Achei interessante que a nossa vida precisa ser assim. Ela disse assim, se eu tenho vontade de comer uma banana, eu me ajoelho e peço ao Senhor para preparar a melhor banana para mim no mercado. Para preparar uma banana doce. E eu fiquei assim, gente, mas é isso que nós devemos fazer. A nossa vida ela precisa ser assim, em tudo. E nós só buscamos a Deus, só oramos a Ele em algo extraordinário. Algo que a gente diz assim, isso aqui realmente eu não posso resolver. Aí só Deus pode. Mas Deus é aquele que pode resolver o mínimo e o grande também. Ele tem poder para todas as coisas. E a Bíblia fala que Ele já sabe o que a gente quer. A Bíblia fala que Deus já sabe aquilo. Antes da gente mesmo abrir a boca, o Senhor já sabe o que tu vai pedir. E nós ficamos ali segurando. Não vou pedir isso aqui não, porque isso aqui é simples, eu faço. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Agora no capítulo 29. E entender um pouquinho sobre oração. Entender não, a gente já sabe bastante de oração, né? A gente já sabe que a oração é a arma mais poderosa que nós temos em nossas mãos, ao nosso dispor. O Senhor Deus deixou essa chave para cada um de nós. Jeremias capítulo 29. Versículo 12. Amém? Jeremias 29, versículo 12, nos fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E tem uns salmos que Davi escreveu, que fala assim, que quando a gente se ajoelha para orar, o Senhor inclina o ouvido só para nos ouvir. Eu fico impressionada com essas passagens. Um Deus grandioso que está além do terceiro céu, Ele inclina o ouvido para ouvir a minha oração. Uma pecadora, sabe? Eu acho isso incrível, eu acho isso de um amor grandioso. E Deus é assim por nós. E o livro de Jeremias fala assim, então você vai me invocar e eu vou ouvir a você. Eu só preciso que você me invoque. Como a gente invoca um amigo numa necessidade. Às vezes é assim. Nós preferimos pedir ajuda a uma pessoa do que pedir ajuda àquele que pode todas as coisas. E eu me lembro de um exemplo na minha vida também, relacionado a trabalho. Antigamente, quando eu ficava desempregada, eu ficava desesperada, sabe? Correndo atrás de pessoas que tinham influência para poder levar currículo, para poder aquilo. E Deus só me dava no momento certo, não adiantava. Quando foi essa última vez que eu fiquei desempregada, eu passei os dias, recebi o seguro e descansei no Senhor. Quando faltava um mês para o meu seguro acabar, eu me ajoelhei. Falei, Senhor, falei assim, sinceramente, como eu estou falando para vocês aqui. Senhor, essa é a última parcela do meu seguro. E o Senhor sabe que eu necessito de um trabalho. Eu te peço neste momento, só o Senhor pode me dar. O Senhor sabe onde que eu vou trabalhar. Abre uma porta de emprego para mim. E fui dormir. Na terça-feira, eu fui e entreguei currículo. Saí para entregar currículo. Porque a gente também precisa ir, né? Não é orar e ficar em casa.
Eu fui, entreguei os currículos e vim para casa. Continuei dando minhas aulinhas de reforço. Na quinta-feira, eu recebi uma ligação. E eu fui chamada para trabalhar. E trabalhei até ontem, que ontem foi o meu último dia lá. E hoje eu já comecei em outro serviço. Graças a Deus. Então é isso que eu quero falar. Às vezes a gente recorre o mundo inteiro e esquece daquele que pode todas as coisas. O Senhor Deus, Ele é poderoso. E Ele está ali, ó, só à espera de uma oração. A distância entre nós e Deus está em uma oração. Em você parar e falar assim, ó, Pai, eu estou aqui neste momento e eu quero ter uma conversa contigo. Deus é o nosso Pai. A gente tem mania de chamá-lo de amigo, né? Também, mas Ele é o nosso Pai. O que é um pai? O que o pai faria por cada um de nós? Um provedor. O pai é aquele que se esforça para dar o melhor para o seu filho. Os nossos pais, fisicamente falando aqui, humanamente falando, eles se esforçam para dar o melhor. Deus é o nosso Pai Celestial. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Nós conhecemos bem a história de Elias, como ele foi um homem de fé ali na oração. E eu lembro do exemplo dele, quando ele orava e pedia para o seu servo ir olhar se ia chover. E Elias continuava orando e nada. E Elias orava 7 vezes. Ele manda o seu servo olhar. Quando na 7ª vez o rapaz vem, eu vi assim, uma nuvem do tamanho de uma mão. Elias dá um glória a Deus tão grande, numa confiança tão imensa que ia chover, que a gente fica assim, meu, que fé aquele homem tinha, né? E louvado seja Deus, e a chuva veio. O que nos falta é a fé também às vezes. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo de 17 e 18, fala assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quem era Elias? Um homem como nós. Simples, um homem, a gente vê na Bíblia, um homem de simplicidade, um ser humano. Qual a diferença entre Elias e nós? A fé, a confiança que ele tinha plena no Senhor, a quem ele servia. Elias caiu, ficou depressivo, ficou com medo. Sim, por quê? Porque ele é ser humano. Ele tinha comunhão, muito bem, irmã. Mas ele era ser humano, nós também somos seres humanos. Mas Elias se reergueu. E hoje Elias está na onde? No céu. Elias já está no melhor, né? No melhor lugar do mundo. A gente fala que é a igreja, mas o melhor lugar do mundo é o céu. É a nova Jerusalém. E Elias já desfruta dessa bênção. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele confiava no Deus em quem ele servia. Ele fazia a vontade do Senhor. E ele acreditava que se Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E Elias confiava nesse Deus. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14. E a Bíblia ela é repleta de versículos, de textos que nos fala sobre oração. Não sei por que nós ainda temos tanta dúvida, né, da oração. Nós que somos estudiosos da palavra do Senhor, ainda nos pegamos com dúvidas. Ainda às vezes esquecemos de orar, esquecemos do poder que o Senhor tem, limitamos talvez o poder de Deus. E Deus é um Deus ilimitado. Para Deus não tem limite. Para mim, que sou ser humano, talvez tenha, mas para Deus não tem limite. Nós temos os nossos entes queridos que às vezes
são difíceis de aceitar a palavra, de aceitar o apelo. E a gente fala assim, fazer mais nada, não posso fazer mais nada. Eu já fiz de tudo, já falei, já mostrei, eu mesmo não vou fazer mais nada por ele. Ele que se vire agora. Salvação individual, eu estou salva. E esquece de um Deus que está ali para fazer o impossível. Eu tenho um pai e um irmão que eles têm dificuldade, não aceita. Critica a gente, eu e a minha irmã, que somos crentes. Espero que eles não estejam assistindo, ou espero que eles estejam assistindo. Mas eles criticam a gente. Eu e a minha irmã, que graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, aceitamos a mensagem. Só que eu tenho, esses 2 últimos anos, eu tenho me preocupado com eles. Porque dói meu coração só de imaginar eles no lago de fogo e enxofre. Meu coração dói e eu não suportaria ver aquilo. O ser humano vai suportar porque ali a gente já vai estar transformado. Mas imagina hoje, a gente aqui, ver a situação. Então eu tenho me preocupado com ele e hoje a gente entende que o poder do Senhor é ilimitado. Se eu não posso, Deus pode. E eu estou orando por eles 2, para que o Senhor, ou eu pregue para eles, ou Deus use outra pessoa para pregar. O Senhor é que sabe. O Espírito Santo é quem sabe quem é, como vai ser. O meu papel é interceder constantemente, todos os dias, em todos os momentos. Lembrar dessas pessoas. Por quê? Porque são seres humanos. E seres humanos são importantes para Deus. Deus, se tem uma coisa que o Senhor ama, são os seres humanos. E nós, seres humanos, precisamos amar também os seres humanos. E salvá-los, porque é só através de nós, é Deus usando a gente com o poder do Espírito Santo, é que nós podemos alcançar as pessoas. Então, nós não devemos limitar o poder de Deus. E em muita situação, nós fazemos isso. Isso aí Deus não vai poder não fazer. Nós somos uns seres humanos ousados às vezes. Fica limitando aí o poder desse Deus incrível, que pode todas as coisas. Livro de João agora no capítulo 14, no versículo 13 e 14. João escreveu assim: E tudo quanto perdirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me impedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No nome de quem? De Jesus. É tanto que nossas orações, elas são terminadas, assinadas no nome dele. Daquele que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Imagina Jesus. Imagina a cena agora do santuário. Hoje nós falamos sobre o santuário no primeiro Deus. Agora vocês imaginam a cena. Agora vocês pensem comigo e sejam sinceros. Vocês acham que Jesus, fazendo o que ele já fez, morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós, tinha necessidade de ainda estar intercedendo por nós lá do lado de Deus? Entendeu? Mas ele nos ama demais. Está lá ainda, suplicando, deu a vida. Ele já nos salvou, mas ele continua nos salvando todos os dias. Intercedendo a Deus por nós que pecamos todos os dias. Nós caímos toda hora, Senhor. Misericórdia dos seres humanos. Os seres humanos terríveis somos nós. Mas nós temos um advogado que está ao lado do Pai Celestial. Mas a gente precisa se arrepender e deixar o pecado. Aí o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E isso é muito bom. Quando a gente confessa o nosso pecado, se arrepende e deixa aquele pecado, aí, como o pastor falou hoje, o nosso pecado é escrito na frente, perdoado. Olha que bênção. E Jesus está ali, intercedendo. E é em nome dele que nós precisamos orar sempre, porque é através dele que os nossos pedidos, eles acontecem. Mas nós precisamos entender também
que a oração nunca ela deve ser uma exigência. Porque muitas das vezes a gente ora a Deus exigindo. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu ordeno que o Senhor faça. A gente não ouve isso, infelizmente. Quem somos nós para dar ordem em Jesus, em Deus? Se o próprio Jesus, quando estava para morrer, ele foi lá e pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em tudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu me arrepiei agora em pensar em Jesus falando isso para Deus. E nós muitas das vezes falamos: Senhor, eu quero isso. Me dá isso. Senhor, eu quero isso. A gente não está errado em falar: eu quero, Senhor Deus, eu gostaria que o Senhor me concedesse isso. Mas que seja o que o Senhor quiser e não aquilo que eu quero. Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho esse sonho no meu coração. E eu oro ao Senhor para que o Senhor me conceda. Mas eu finalizo, o Senhor é que sabe todas as coisas. O meu desejo do meu coração, o Senhor sabe, é gerar, é ter um filho. Mas o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Está nas tuas mãos. Se for da sua vontade, que o Senhor me dê a alegria de gerar ainda aqui neste mundo. Se não for, o Senhor vai me fazer entender futuramente por quê, né? O para quê que Ele não me deu ainda. E essa deve ser a nossa oração, sempre, em todas as coisas. Nos sonhos pequenos e nos sonhos grandes também. Senhor, o Senhor é que manda. O Senhor é que está no controle de todas as coisas. A gente tem mania de colocar Deus no controle. Mas o controle fica nas nossas mãos, né? A gente fica tomando ali: não, Deus, o Senhor não sabe. Eu vou conduzir aqui essa parte da minha vida, porque o Senhor não sabe, não. Eu prefiro eu fazer do meu jeito. Aí, se não der certo, corre, né? Para aquele que pode todas as coisas. E a oração, ela também nos traz cura. Através da oração, a gente recebe cura, tanto física como espiritual. Quando Jesus estava aqui na terra, ele separou os discípulos em duplas e deu poder para eles. Falou assim: ó, vocês vão ter poder para curar, para expulsar os demônios, para fazer o que eu fiz. Está vendo aqui o que eu faço? Eu curo o aleijado, eu curo o cego, eu curo o leproso. Vocês também vão poder fazer isso. E enviou os discípulos. E eu estou assistindo a série The Chosen, não sei se vocês... Agora saiu a 3ª temporada e tem esse capítulo do envio dos 12. Nossa, é tremendo, sabe? Os discípulos ali com medo. E a realidade, a Bíblia ela não especifica como que foi. Já a série ela conta com mais detalhe. E você fica imaginando como uns jovenzinhos, tudo novinho, ali, mas com uma grande missão nas mãos, com o poder que Jesus deu a ele. Nós também temos esse poder. Nós só precisamos ter fé, a fé que Elias teve. Nós só precisamos ter comunhão com Deus, porque ele falou que daria, deu aos seus discípulos e está disposto a nos dar também. No livro de Tiago também, no capítulo 5. Espera não. É isso mesmo. Tiago 5 vai falar que a oração ela também tem poder de curar. Capítulo 5, versículo 16. Amém? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabia que eu almejo por isso? Imagina você ver alguém sofrendo e você orar e aquela pessoa ser curada através de mim, não, que eu não sou nada, mas através do poder do Espírito Santo. E nós, futuramente, se nós continuarmos como os discípulos, depois que Jesus foi assunto ao céu, unânimes,
em oração, fazendo unicamente a vontade de Deus, clamando e suplicando pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja, nós vamos curar também. As pessoas vão ser curadas assim como foram pela sombra de Pedro. Nós também vamos ter o mesmo poder, mas nós precisamos ser como Pedro foi. Ousado em buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E todos os discípulos em constante união. E é isso que às vezes a gente falta também. Dentro das nossas igrejas, né? Dentro dos nossos lares. Estarmos unidos. Confessando os pecados. Não chegar para Edilza, então eu pequei, eu fiz isso e aquilo. Não, porque ela não tem poder para perdoar, mas pedir oração para ela. Edilza, eu estou com uma fragilidade, estou com uma dificuldade nessa área da minha vida. Eu gostaria que você me ajudasse em oração. E ela orar, as duas orar e vencer aquele pecado. E o Espírito Santo vir sobre cada um de nós sairmos aqui curando as pessoas, principalmente espiritualmente. A oração, ela também tem poder para libertar. Está escrita lá no capítulo, no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 29. Marcos 9. Marcos 9, 29. E esse foi um dos versos que eu me apeguei muito quando eu estava passando a dificuldade dentro do meu lar, com meu esposo. Eu li, eu não lembro se foi no Reavivados ou se foi no ano bíblico que eu estava fazendo ano passado. E quando eu li isso aqui, sabe quando o Senhor fala contigo assim, diretamente? Aí eu me apeguei a esse verso. E Jesus respondeu assim: esta casta, ela não pode sair se não for por meio da oração e do jejum. Tem coisas que não a oração só, ela não resolve. E aqui está claro em dizer: só através do jejum e da oração. O que é o jejum? O jejum não é apenas você se abster de alimentos. O jejum faz parte de uma vida, de uma comunhão com Deus, de uma espiritualidade com Deus. Quando a gente se abstém de alimento, a nossa mente fica mais clara. A gente consegue ouvir melhor a voz de Deus, entender melhor os ensinamentos. Quão bom seria se todos os sábados, todos os domingos e todas as quartas nós fizéssemos jejum, para podermos ouvir. Nós estamos aqui na casa de Deus, Deus está falando para a gente. E com a nossa mente aberta, clara, nós conseguiríamos entender melhor a mensagem que o Senhor Deus tem para falar conosco. Então a oração, ela tem poder para libertar. Liberta de castas terríveis, gente. Tem gente que infelizmente se deixa ser usado pelo diabo. E nós temos poder para libertar aquela pessoa daquilo. E as pessoas fazem algumas coisas, algumas atitudes que a gente diz, literalmente aquele ser humano está tomado pelo inimigo. E é ali onde a gente tem que começar a orar, e não apenas orar, mas jejuar também. Não só pelos nossos, mas pelos vizinhos. Às vezes tem vizinhos, tem pessoas no trabalho que nos incomodam, que fazem mal para a gente. E a gente não pode revidar a arma que o Senhor Deus para nós, que o Senhor Deus deu para cada um de nós, foi a oração, foi o jejum. E já pensou você orar tanto pelaquela pessoa e aos poucos você ir enxergando a transformação daquela vida ali? Imagina a alegria que vai dar para você, e imagine para o Senhor Deus. Ver a pessoa sendo transformada. Então não deixe de orar, não limite o poder desse Deus que pode todas as coisas. E para finalizar com vocês, quem ora também pode ver milagres. E os milagres acontecem através da oração. E aqueles que não acontecerem aqui, vai acontecer no céu.
E o maior de todos eles, que eu sempre falo e não me canso de falar, já aconteceu. A salvação é o maior milagre de todos os tempos. Jesus, a graça, derramou o seu sangue, morreu para nos salvar. Esse é o maior milagre de todos. Acordar de manhã é milagre ou não é? É milagre. Muitos se foram. Nós estamos aqui, depois de uma pandemia. Vivemos um deslizamento terrível no litoral norte, São Sebastião para lá. Não sei se é norte, é sul, é norte mesmo. Norte. Na Turquia. Quantas pessoas morreram, gente? Guarujá, pertinho da gente. Náufrago, ali a irmã está falando. E nós estamos aqui. É milagre ou não é? Glória a Deus por isso. Então, só de você acordar de manhã, você já recebeu um milagre. Só de você respirar, né? Abrir o olho, já é um milagre. E o que a gente precisa fazer? Pedir. Sermos pidãos, os pidãos de Deus. Mas sabermos quais são as intenções dos nossos pedidos. Quais são as verdadeiras, se são sinceras. A gente precisa fazer essa avaliação também na nossa vida. Por que eu estou pedindo? Para que eu estou pedindo? O que isso vai fazer no reino de Deus? Vai fazer com que o reino de Deus ele seja abrangente ou com que as pessoas se afastem do Senhor? Nós precisamos ter essa sinceridade, fazermos as nossas avaliações para sabermos o que estamos pedindo. Então, é sobre isso. E o meu desejo nessa noite é que cada um de nós, se já ora, ore mais. E se já ora bastante, ore mais um pouco, ande mais uma milha na oração. Porque essa é a chave. É só isso, gente. É só através da oração que nós vamos receber o Espírito Santo. Só. E não é uma oração de pouco tempo, não. Eu tenho lido alguns livros sobre o Espírito Santo, sobre os reavivamentos que aconteceu há muitos anos atrás. As pessoas passavam mais de 1 hora orando todos os dias. No livro Grande Conflito, tem vários exemplos lá. Teve irmãos que oraram tanto que no piso já tinha a marca dos joelhos dele. Lutero, ele, para entender a Bíblia, ele passava vários dias, várias horas num versículo da Bíblia. Um verso só. Para entender, para viver. Que a Bíblia não é para ser entendida, não é para ser lida e não é para ser estudada. A Bíblia é para ser vivida. É que a gente estudar e viver aquilo que está aqui na palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente se contenta com 40 minutos de oração, com 10 minutos. Nossa, hoje eu orei muito. 40 minutos de oração. 10 minutos. Nossa, hoje ainda é pouco. Para recebermos a graça, o poder que o Senhor quer nos dar. Jesus, o maior exemplo de todos, tinha dia que não dormia. Virava a noite em oração para poder enfrentar o dia. E nós saímos aí, desarmados. Acorda de manhã apressado, atrasado, o celular não despertou no horário certo, você acorda desesperado, só deseja, Senhor, obrigado pelo dia, tchau. E sai. E durante todo o dia nem lembra de Deus. E chega em casa já desesperado para fazer um monte de coisa e também não agradece. Comer e dormir, assistir. A gente está arriscando a nossa vida. Tanto a espiritual quanto a física. Sem orar. Ellen White diz em um dos livros dela
que uma casa que não tinha oração, ela não tinha coragem de entrar. Então, os nossos lares precisam ser um templo para o Senhor. Nós falamos, e eu fiquei feliz, porque eu fiz aquele dia do culto familiar, e quem leu foi o meu esposo. E eu dei um glória a Deus, porque ele leu aquilo que eu já falei, né? Sobre o culto familiar. Mas o médico precisa falar que ele não pode comer açúcar, né? A gente em casa não resolve. E ele leu aquele dia, e eu fiquei muito feliz glorificando o nome do Senhor. Porque nós precisamos erguer os nossos altares dentro da nossa casa. A nossa casa é de oração, de comunhão com Deus. Então nós precisamos, e isso aqui está nos chamando para isso. Para que não pare, mas que todos os dias nós façamos o nosso culto familiar. Que todos os dias nós tenhamos o nosso momento de comunhão sozinho, como fala a Bíblia. Entre no teu quarto, agora é você e Deus. Mas depois, vá lá e reúna a sua família também. E seja constante, para que o poder do alto, ele venha sobre cada um de nós. E nós consigamos realizar a obra que o Senhor deixou para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que o Senhor Deus vos abençoe e que nós sejamos firmes aí orando uns pelos outros todos os dias. Primeiro Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, oh Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, mais uma vez nós nos achegamos perante Ti, perante o Teu trono de graça, Senhor, através dessa oração. Nós entregamos, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos pelo poder que o Senhor deseja nos conceder. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude
a todos os dias, antes do nascer do sol, assim como falou o hino, nós já estejamos ali, em pé, prontos para te buscar, prontos para entregar o nosso dia em tuas mãos, para que o Senhor possa nos conduzir, prontos para receber o poder que o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Eu entrego, Senhor Deus, neste momento, cada pessoa que está aqui presente, cada membro, cada pessoa também que está assistindo essa programação, eu entrego em tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa realizar a obra que o Senhor deseja realizar na vida de cada um. E que nós tenhamos, Senhor Deus, a disposição para podermos aceitar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos abençoa, Deus, nos dá uma noite tranquila, uma ida para casa na companhia dos teus anjos, Senhor Deus, e o retorno para a tua casa, para as programações que teremos no restante da semana, que o Senhor nos dê também força para podermos levantar nas madrugadas e poder participar das programações que está acontecendo. Amém. Que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, reavivar a nossa vida espiritual. Que o Senhor possa transformar o nosso caráter, Pai, a cada dia. Que nós possamos confessar os nossos pecados perante Ti, nos arrepender daquilo que tem nos afastado de Ti, fazer uma reforma dentro de nós, para podermos ficarmos pertinhos de Ti e mais parecidos com Cristo. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.